Então, bora lá. O pessoal está chegando aí. Eu só vou repetir aqui, gente. Deixa todo mundo o microfone fechado, tá bom? É bem importante que vocês deixem o microfone fechado. A gente vai começar a aula. Eu vou compartilhar a tela com vocês, tá bom? E esse material que eu estou compartilhando, que eu vou começar a compartilhar com vocês aqui, quem quiser receber esse material, eu vou deixar um link na descrição aqui, e é só vocês preencherem ali o e-mail de vocês. Eu vou mandar esse material para vocês. Tá bom? Inclusive, aproveitem, ao longo dessa jornada, não só vai acontecer a aula de hoje, mas de tempos em tempos, eu também vou fazer outras aulas. Então, eu sugiro para todo mundo que está aqui e que, se gostar da aula, convide outras pessoas para ficarem lá no grupo de notificações, que é um grupo silenciado, tá? E eu abro ele de vez em quando só para vocês darem algumas opiniões sobre as coisas que eu vou postando, e a minha ideia é sempre estar postando uma vez por semana lá. E, além disso, deixem ele silenciado, porque, apesar de ele não ser aberto para ninguém ficar falando, às vezes a gente fala assim, puxa vida, vou sair do grupo porque o grupo fica fazendo plim, plim, plim. E esse não é o meu conselho para vocês, tá? O meu conselho para vocês é que vocês fiquem no grupo, porque de tempos em tempos eu vou falar não só sobre aulas gratuitas, mas também sobre mentorias, sobre curso, sobre podcasts que eu coloco lá para inspirar vocês, tá bom? Então, se mantenham lá no grupo, beleza? Tem alguém aqui com... Não, ia falar que tinha alguém aqui com a mão levantada, mas não, beleza. Então, tá bom, gente. Então, podemos começar? Me dá o joinha aí de vocês para eu saber se a gente pode começar o conteúdo, beleza? Então, tá bom. Vamos lá. Eu vou começar compartilhando aqui a tela com vocês. A aula de hoje, gente, é uma aula onde eu vou fazer um overview sobre vendas, tá? Então, ela não é uma aula específica sobre uma coisa única, porque eu entendo que em vendas a gente precisa falar sobre muitas coisas. Então, existem pessoas com níveis diferentes de conhecimento em vendas aqui. Tem gente que é top das galáxias, vende super, que eu sei, e tem gente que está ainda num processo de melhoria. Então, a minha intenção de fazer essa aula foi contemplar vários cenários para vocês, e depois eu quero feedback de vocês de quais assuntos que vocês querem que eu me aprofunde, tá bom? Vamos combinar assim? Beleza? Me dá o joinha aí para eu saber que tá todo mundo, beleza? Alguns com câmera aberta, outros com câmera fechada. Vamos lá. Então, olha só, eu entendo que existem 4 P's que são os verdadeiros P's para vocês melhorarem o processo de vendas de vocês. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar. Só que antes, eu quero fazer algumas recomendações iniciais para vocês terem uma melhor experiência. Então, a primeira delas, sempre evita se distrair no celular fazendo outras coisas enquanto você ouve, porque a gente sabe que a cabeça da gente ela vai sendo sequestrada, né, de tempos em tempos. Então, foquem aqui, porque vai ser um tempo de qualidade para vocês de verdade. Outra sugestão que eu sempre dou para todo mundo que me segue é tenha papel e caneta, porque enquanto eu vou falando, vocês vão tendo alguns insights. E se vocês não anotarem isso, depois vocês vão falar, putz, lembrei de alguma coisa lá na hora e perdi. Então, faz o seu bloquinho de notas e toda vez que vocês vierem para as minhas aulas, de verdade, tragam esse papel e caneta, tá bom? Outra coisa, se você for aplicar as coisas que eu vou ensinar para você aqui, a minha sugestão é sempre coloque uma data. Porque se a gente não coloca a data para aplicar as coisas, ela vai ficar no campo das ideias. E se vocês colocarem uma data e começarem a efetivar as coisas, aproveitem e me marquem lá no meu perfil, porque eu adoro saber que as pessoas estão colocando em prática o que eu ensino. E gosto de saber dos resultados também, porque eu sou uma pessoa que adoro ver o sucesso dos meus alunos e alunas. Então, o meu perfil está aqui, é @ludiniz.wonderflow, que é o nome da minha empresa. Quem não me segue ainda, se fizer sentido, me siga. E conforme vocês forem fazendo as atividades de vocês, quiserem postar, vou ficar bem feliz de saber a evolução, tá? Vou deixar o link aqui do Google. Deixa eu só abrir aqui e já vou copiar para vocês e já vou deixar aqui na descrição do grupo, justamente para vocês poderem... Espera aí.
justamente para vocês poderem pedir o material quem quiser, tá bom? Mas tem que ficar até o final da aula, tá, gente? Porque senão não faz muito sentido. Vocês vão perder uma linha de raciocínio, tá? Então vamos lá. Antes de eu falar sobre vendas, eu queria que você fizesse um joguinho rápido aqui. Eu queria que você verificasse se você pontua em cada uma das afirmações que eu vou colocar aqui. Então, se você tem um receio de levar não quando você vai fazer alguma venda, coloca aí um ponto. E cada coisa que eu for falando, marca um ponto. Ao final, eu quero que vocês digitem para mim aqui quantos pontos vocês fizeram, tá bom? Então, você tem receio de levar o não? Às vezes você trava diante de objeções de clientes. Você não tem muita disciplina no seu processo de vendas. Você sente que você precisa melhorar sua motivação e resiliência para vender mais ou melhor? Você quer mostrar valor para o seu cliente, mas ele empaca no assunto preço? E aí você fica aí naquela guerra de preço com ele? Você se depara com as frases: não sei se é para mim, não sei se eu preciso disso, o concorrente me dá mais vantagem? Vai anotando aí a pontuação de vocês, gente, eu quero saber, tá? Não sabe como usar ferramentas digitais a seu favor? Não usa CRM? Ou não sabe o que é isso? Ou usa daquele jeitinho, assim, tipo, as Lu, às vezes eu alimento, às vezes eu não alimento. Não tem meta definida de vendas? Não tem estratégia muito definida para vender? E aí, coloca as pontuações para mim aqui que eu quero saber, gente. Vou olhar aqui nos comentários. Quem pontuou e quantas pontuações vocês tiveram? Interage comigo, que é muito importante eu saber de vocês. Olha lá. 7, 7. Oi, Mari. Quem mais, gente? Vamos lá. 7, 8, 8. Vamos lá, gente. Pontua sem medo de ser feliz, tá? Por que é importante vocês pontuarem? Não só por feedback para mim, mas principalmente para vocês entenderem como é que vocês estão, tá? Isso é muito importante, porque eu sempre falo que no processo de evolução, a gente precisa ter clareza. Se a gente não tiver clareza, a gente não sabe como melhorar, tá? Então, essa clareza é muito importante. Por isso que eu sempre falo, começa a metrificar as coisas, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Por que que eu resolvi entregar essa aula? Lu, por que que você está fazendo uma aula gratuita? Primeiro, eu estou fazendo uma aula gratuita porque eu sei que tem muitas pessoas que não me conhecem. Então, possivelmente, as pessoas não pagariam por uma aula porque falam, não sei quem é você, não sei o que você entrega. Então, faz sentido eu trazer essa aula gratuita para vocês. E é claro que eu, como vocês, também sou uma vendedora e, obviamente, eu também vendo os meus serviços, tá? Então, obviamente, aqui, em algum momento, eu vou falar sobre as coisas que eu vendo. Até porque eu vendo justamente porque eu quero que vocês evoluam, tá? E isso é uma coisa bem tranquila para mim, tá? E essa barreira de vender é a mesma barreira que eu quero que vocês também quebrem. Porque às vezes vocês podem estar caindo naquela zona de conforto do amigo, sabe? É aquele amigo que faz, fala, mas na hora da pessoa comprar, ela compra do outro, né? Então, eu quero que vocês saiam dessa zona. Então, por isso, eu sim vou fazer meu pitch de vendas aqui e eu sim vou ensinar a vocês elementos que vocês também têm que fazer no negócio de vocês. Porque a coisa pior que tem é quando você tem pessoas que você sabe do trabalho e aí depois você descobre que ela comprou de uma outra pessoa que ela, na verdade, nem tem relacionamento, tá? Então, isso é uma coisa que vocês precisam quebrar. Então, falando um pouco sobre mim, vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Luciana, ou Lu Diniz, eu tenho 49 anos de idade. Tem gente que fala, nossa, você parece mais jovem, adoro. Tem gente que fala, não, você tem 49 menos, e tá tudo bem, eu não tenho problema nenhum com a minha idade, tá? Eu sou empresária, eu sou apaixonada por aprender e apaixonada por ensinar. Quem me acompanha sabe disso. Eu sou casada, sou feliz, sou proprietária da Wonderflow, que eu estampo no meu coração com muito orgulho, que é a minha empresa. Eu escrevi um livro que é DNA Empreendedor, talvez vocês consigam ver lá atrás, tá? Inclusive tem gente aqui que já comprou esse livro, né, Max? Eu participei de um concurso
em 2021, onde eu ganhei primeiro lugar, porque eles entenderam que eu realmente tenho soluções para impactar positivamente quem empreende, quem trabalha, quem tem seu negócio, quem quer se desenvolver. Eu sou praticante de esporte, adoro dançar, gosto de andar no parque, vira mexe, vocês ouvem meus áudios, e eu falo, gente, eu estou aqui no parque, tive um insight. Sou de Santo André, mas o meu coração tem um pedacinho lá no Rio Grande do Sul, então eu falo guria, guri, bate, e toma um chimarrão. Eu divido o meu tempo entre trabalho, estratégias, gestão, preparação e entrega de treinamentos, mentoria de vendas, e é justamente por isso que eu preciso ser uma pessoa assertiva, porque eu sei que o tempo é uma coisa importante para mim e para cada um de vocês. E por isso, cada conteúdo que eu trago aqui, eu busco trazer de uma forma bem didática, mas também bem direta, tá? Então, quando eu estudo, eu gero ideias para conteúdos, quando eu posto, eu gero listas, e quando eu não estou postando, eu estou conversando com outras pessoas para gerar conexões para fazer vendas. Isso é uma coisa que eu gostaria, de verdade, de saber quem quer ter esse estilo de vida, de estudar, de gerar listas para vender e de conversar com pessoas para efetivamente realizar as vendas. Quem quer, coloca eu aqui, que eu quero saber se vocês realmente estão na aula certa. Coloca eu aqui. Quem quer? Beleza. Su, Mari, Max. Legal. Então, vamos lá, gente. Vamos começar agora, para valer, então. Tá todo mundo com papel e caneta aí? Bora lá. Aquecendo os motores e vamos. Eu falo o seguinte, ó. Existem 4 tipos de perfis quando a gente fala sobre vendas, tá? E aí eu tô falando de meio e fundo de funil. É claro que aqui existem muitas outras diversificações, não são diversificações. Existem muitos outros elementos sobre pessoas que eu não vou abordar nessa aula, porque eu poderia dar uma aula só disso. E depois, se vocês quiserem, vocês me falam, tá? Mas, basicamente, o que vocês precisam entender? Que existem as pessoas que são indecisas, então são aquelas pessoas que ou não conhecem o seu trabalho, ou ainda não confiam em você e no que você vende, ou ainda não têm clareza de como o seu produto ou serviço pode ser a melhor solução para elas, e por isso elas não compram, tá? Então elas ficam indecisas. Ai, será que eu compro essa aula, esse curso? Será que eu me torno seu cliente? Será que esse produto ou serviço que você está vendendo é legal? Tá? Então são as pessoas indecisas. Depois a gente tem as pessoas decididas, que são aquelas pessoas que já estão prontas para comprar. Geralmente, num funil de vendas, elas estão no fundo do funil, tá? Elas já estão prontas para comprar. Elas só querem entender o seguinte: como é que eu te pago? Como é que vai ser a entrega? Qual que é a frequência? Qual é o benefício que você vai me gerar? Como é que eu consigo ter acesso com você? Sabe? Então, essa pessoa ela já está pronta para comprar. E é muito importante vocês começarem a detectar os perfis de pessoas e o momento que ela está. Porque, de acordo com o momento que ela está, você vai colocar mais ou menos energia na sua fala, no seu discurso e nos seus argumentos, tá bom? Se a pessoa ela está num momento muito indeciso ou ela não te conhece, o que você tem que fazer? Você tem que trazer para ela ferramentas ou oportunidades para que ela possa degustar, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu estou fazendo uma aula gratuita porque muita gente aqui não me conhece. Então, eu vou publicando nos grupos e vou chamando as pessoas, mas as pessoas elas só passam a comprar de mim depois que elas me conhecem. Você não compra de uma pessoa que você não conhece, você não compra um produto que você não manuseia, você não adquire um serviço que você não sabe como é que vai desenrolar. Faz sentido para vocês isso? Isso é importante. Depois, aprofundando um pouco mais, a gente tem perfis de pessoas. Então, existem as pessoas que são mais racionais. Então, essas pessoas, elas olham para valores, para funcionalidades, para benefícios. Elas gostam do preto no branco, sabe? E existem as pessoas que são mais emocionais. As pessoas mais emocionais, geralmente, são aquelas pessoas que compram por impulso. Aquelas pessoas que buscam mais conexão, elas querem afeto, elas querem contato, às vezes elas até compram por carência. Quantas vezes a gente ouve falar da pessoa que, por exemplo, tem uma loja de doce e fala, nossa, tem uma pessoa que toda semana está aqui. Por quê? Porque essa pessoa, ela adora comer chocolate. Geralmente as pessoas que adoram comer chocolate, isso não é uma crítica, tá? Isso é um fato comprovado. Elas são pessoas que, obviamente, elas gostam do gosto,
mas elas muitas vezes querem sanar alguma carência no doce. E elas vão lá para a loja porque elas querem comer a carência delas. Então, elas comem doce, tá? Isso é regra, Lu? Não, não é regra. Mas é um perfil que é legal de você observar. E tá tudo bem se você entender isso. Porque se o chocolate é o conforto para essa pessoa e você vende chocolate, dê esse conforto para ela, tá? Entender pessoas emocionais é importante porque a forma como você vai se comunicar também é diferente. Geralmente as pessoas emocionais, elas se conectam muito com histórias, porque história você consegue passar um lado mais afetivo. Então, por exemplo, se o Max vai vender um serviço para uma pessoa que tem muito receio de ir lá na fase mais velha dela não ter amparo financeiro, faz todo sentido ele falar para a pessoa de uma situação que ela pode chegar na idade mais velha e falar assim, olha, putz, essa pessoa não tinha uma reserva de emergência, alguma coisa nesse sentido. Então, ele cria uma história. Para pessoa, e essa criar uma história não tem nada de errado, tá, gente? Vocês não estão manipulando a pessoa, é só como a pessoa entende melhor, tá? Para a pessoa que é mais racional, você precisa ir para o preto e branco, para o binário, para o lógico. Então, por exemplo, se o Anderson vai vender um óleo, por exemplo, para uma empresa, essa empresa ela vai comparar preço? Vai. Mas se ele trouxer a eficiência que ele gera com esse óleo, por exemplo, a empresa, a pessoa que é decisora, que geralmente é a pessoa de compras, ela vai olhar ali, bom, meu custo-benefício vale a pena comprar e investir, tá? Então, vocês sempre têm que entender o perfil da pessoa para vocês saberem quais os argumentos de vendas que vocês vão usar. Tudo bem até aqui? Beleza? E aí, aqui daria para se aprofundar, tá, gente? Tem bastante coisa para falar, mas vocês tendo esse overview já é um caminho bem bom para iniciar. No marketing, a gente fala o seguinte, que existem as pessoas que não sabem que tem um problema, as pessoas que sabem que tem um problema, mas não sabem que existe uma solução, as pessoas que sabem que existe uma solução, mas não sabem qual é a melhor delas, e aí a gente está nas indecisas. Existem as pessoas que sabem que a sua é a melhor solução, e as que já te conhecem querem comprar a sua solução, que estão decididas, tá? Por que isso é importante, Lu? Porque quando a gente fala de marketing, a gente fala de geração de conteúdo. E geração de conteúdo tem que estar ligada ao nível de consciência das pessoas. Deixa eu colocar o carregador aqui, senão vocês ficam pronto. Então, sempre que você for começar a gerar conteúdo, gente, pelo amor de Deus, não faça aquele negócio de olha a foto do meu produto, compra, preço. Vocês vão cair na vala comum. A vala comum é produto, preço, produto, preço, produto, preço. Não é o que eu ensino para vocês aqui, tá? Dentro dos meus cursos, dentro das minhas mentorias, eu falo que vocês têm que se conectar com o coração das pessoas. Não, mas você acabou de falar do perfil racional, como é que eu vou me conectar com o coração? Peguem essa máxima. Todo mundo compra pela emoção, mas justifica pela razão, tá? Então, se vocês conseguirem entender isso e entender perfil de pessoas, vocês vão gerar melhores conteúdos para conectar com essas pessoas e vocês vão ter melhor argumento de venda para fechar com essa pessoa. Percebe que hoje em dia, com marketing digital, não dá para a gente pensar em não gerar conteúdo e não se conectar com pessoas. Vocês precisam fazer isso. E o digital é uma porta escancarada para ajudar vocês nesse processo. Tudo bem até aqui? Tá todo mundo comigo? Beleza. Aí, a gente precisa entender também quais são as pedras no teu caminho, tá? As pedras no teu caminho geralmente são o seguinte, e aqui eu não quero que ninguém machuque o coração, tá? Eu tô sendo super sincera, super franca, e isso é para evoluir, beleza? Pode ser que você tenha um coeficiente emocional baixo, ou seja, baixa inteligência emocional. Lu, mas o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que você precisa de lapidação, porque a gente está aqui nessa vida num processo de melhoria, num processo de lapidação contínuo, tá?
Então, você precisa entender onde você precisa melhorar a sua inteligência emocional para você lidar com os desafios, tanto pessoais quanto profissionais. A nossa vida, ela é uma constante. Então, muitas vezes, você vai ter problema dentro do seu lar. E se você não souber lidar com isso, isso vai impactar no seu profissional. E vice-versa, tá? Então, se desenvolver de forma pessoal é muito importante. Por isso que em todos os meus cursos eu trago algumas pinceladas de autodesenvolvimento e autoconhecimento. Porque eu acho que uma coisa não consegue andar sem a outra, tá? Outra pedra no seu sapato, no seu caminho, pode ser o seguinte: você não conversa com as pessoas pensando em como você pode gerar benefícios para a vida dela. E nem consegue associar isso ao seu produto. Então, você muitas vezes pode estar errando no seguinte sentido: você sai para vender e você só joga para fora as informações. Mas será que essas informações que você está jogando para fora realmente estão se conectando com a vida dessa pessoa? Para você saber disso, você precisa entender se você está se conectando com as dificuldades e a realidade da vida dessas pessoas. E isso, gente, demanda tempo, tá? Tempo é uma das coisas mais escassas que a gente tem, mas se você sinceramente não dedicar tempo para ouvir a pessoa, entender como é que ela funciona, o que que importa na vida dela, dificilmente você vai se conectar com essa pessoa e vender para ela. Seja qual serviço, qual produto que você tiver, tá? Agora, se você se conectar com essa pessoa, se você dedicar tempo, conversar com essa pessoa e sinceramente quiser entendê-la, a chance de você vender alguma coisa para ela é gigante. E aí eu quero fazer aqui um adendo muito importante. No marketing digital, as pessoas elas querem usar muito a automação para ganhar escala. Isso daí tem um lado bom e tem um lado ruim. Eu quero falar do lado ruim. Eu vira mexe, recebo assim chamadas no meu perfil falando: eu vejo que você é mentora. Eu tenho uma missão muito importante que é ajudar mentores a evoluírem e não sei o quê. O seu trabalho é maravilhoso. Queria saber se você quer conversar, porque eu tenho um processo maravilhoso aqui para te vender, para você escalar. De verdade, o que essa pessoa sabe sobre mim? Niente. Nada. Ela não sabe nada. Ela viu lá no meu perfil, mentora. Pegou aquele gancho e saiu falando para mim. Ela vai se conectar comigo? Não, ela não vai. Principalmente comigo. Porque eu já sei o que ela está fazendo. Eu já sei o que ela está usando de estratégia. E eu sei que não tem nada de pessoal ali. E outra coisa, gente, eu falo muito sobre venda de valor, tá? Eu adoro venda de valor. Eu não sei vender produtos commodity de preço. Eu não sei fazer isso. Por quê? Porque eu falo que se o concorrente tiver 10 centavos mais barato, quem vende isso vai perder para o concorrente de 10 centavos mais barato. Eu não vendo isso, eu vendo valor, eu vendo exclusividade, eu vendo conexão, eu vendo contato. E é isso que eu sugiro para vocês venderem, porque isso está na diferenciação. E quando a gente tem diferenciação, você entra numa outra caixinha no cérebro da pessoa e não tem como concorrer por preço. A pessoa até vai entender um pouco o preço de mercado. Mas, por exemplo, dentro das minhas mentorias, as pessoas que têm contato comigo, elas têm extrema exclusividade. E isso tem um valor. Não estou nem falando de preço, isso tem um valor. Escuto a pessoa, porque eu olho para a pessoa, porque eu entendo a necessidade da pessoa, porque eu vou buscar uma solução customizada para essa pessoa. Você percebe o quanto eu acelero essa pessoa? Eu acelero demais. E isso tem valor. Porque se o tempo é o nosso bem mais importante e eu acelero esse processo da pessoa, ela vai poupar tempo. Quanto vale isso? É isso que vocês têm que pensar também, tá bom? A outra pedra no sapato, não ter consciência em vender, especialmente se essa daí não é a sua única função dentro da empresa. E por que eu digo isso? Porque muitas vezes você é a pessoa que prospecta, que vende, que executa, que entrega para o cliente, que vai buscar novidade. Eu não sei qual é o seu perfil. Se você é uma pessoa que está dentro de uma corporação que o seu papel é só vender, maravilha, se capacita cada vez mais nisso e você não tem muita desculpa para falar: Lu, não tenho constância de venda, não bato as minhas metas, porque essa é a sua função. Agora, se você tem uma função extra, Lu, eu trabalho também estratégia no meu negócio, trabalho outra coisa, você precisa ter constância em vendas.
Porque se você não vender, o que acontece é que o seu negócio não vai prosperar, não vai adiante. E se você é uma pessoa que já está naquele momento de pensar, Lu, eu quero evoluir, quero crescer mais, quero adquirir mais pessoas para a minha empresa, para eu sair do operacional e do tático e ir um pouco mais para o estratégico, aí então você precisa de disciplina, de organização, de saber como é que você vai gerir o seu tempo, porque senão você não consegue crescer, tá bom? Se você não mapeia as pessoas em um CRM, você também está jogando dinheiro fora. Porque se você quer se conectar com as pessoas e de forma individual, exclusiva, entender o que é a melhor solução para cada uma delas, se você acha que você vai guardar tudo isso na sua mente, lamento dizer, não vai, tá? Então você precisa de um CRM. E tem muita gente que também não sabe usar bem essa mistura de físico e digital. Quem aqui tem dificuldade de misturar o físico com o digital, aproveitar o lado bom dos dois? Coloca aqui, tenho, para eu saber quem tem dificuldade. Lu, eu sou super bem, ando muito bem aqui, tanto no físico quanto no digital, consigo permear bem os dois e minhas vendas bombam. Beleza. Quem não, coloca aqui tenho para eu saber, tá bom? Então, essas são as pedras no sapato que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. E, Lu, tem solução para isso? Óbvio que tem. A solução para isso é você criar uma rotina de vendas estruturada, usar funis, usar um CRM e desenvolver o seu lado pessoal, tá? Isso você faz do dia para a noite? Não. Algumas coisas você faz, tá? Algumas coisas você sai da aula aqui e você já faz. Outras não. Você tem que ir fazendo no processo. Por isso que eu falo que você tem que entrar no flow, tá? No processo de evolução. Tudo bem até aqui? Tá todo mundo comigo? Anotando? Tá claro? Beleza? Alguém tem essas pedras no sapato aqui? Tem alguma dessas pedrinhas no sapato? Sim? A Mari tá fazendo sim, né? Eu vejo algumas pessoas aqui. Tá. Vamos lá. Eu quero trazer brevemente fundamento de vendas e desmistificar vendas, tá? Então, venda, gente, não é uma coisa do tipo, eu tenho vergonha de vender porque eu acho que eu vou invadir a vida da pessoa. Venda é a oportunidade que você tem de transformar a vida dessa pessoa. E quando eu digo transformar mesmo, tá? Então, imagina que a Mari, por exemplo, ela faz lá uma drenagem maravilhosa para a pessoa e a pessoa se sente muito mais bonita, autoestima. Ela fala, nossa, estou me sentindo a pessoa do pedaço. Com isso, ela vai performar melhor, ela vai ficar mais feliz, ela vai entregar coisas melhores, tá? Então, a gente sempre tem que pensar o seguinte: como que eu, com o meu conhecimento, e aí cada um de vocês, como que eu, com o meu conhecimento, consigo agregar valor na vida dessa pessoa para que essa pessoa seja mais feliz, mais próspera, mais segura, que ela viva melhor, que ela tenha mais tranquilidade, que ela tenha mais segurança, que ela passe por essa jornada da vida de uma forma mais leve, mais gostosa. Cada um de vocês tem essa resposta, tá? Só que talvez vocês não estejam utilizando esse conhecimento e comunicando da forma certa. Então, vocês precisam sempre pensar que vendas é isso, é entregar uma solução. E para você criar essa conexão com a pessoa, você precisa entender as necessidades dela, tá bom? Aí a gente fala de ciclo de vendas, né? Então, dentro de um ciclo de vendas, a gente sempre tem que pensar que existe a fase de prospecção, a fase de qualificação, a fase de apresentação, você vai apresentar o seu produto, o seu serviço, a sua solução, a fase de negociação e a fase de fechamento e pós-vendas. Não negligenciem nenhuma delas, porque todas são importantes, tá? Tem gente que fala assim, vendi, pronto, acabou. Dane-se, agora já entreguei e acabou. Gente, acabou nada. Se você quer que essa pessoa venha de novo e compre de novo de você, você precisa fazer um pós-venda. E esse pós-venda não necessariamente é só você perguntar para ela assim, e aí, gostou do meu produto ou serviço? Não. Conversa com ela depois. Nutre essa pessoa. Se essa pessoa é uma pessoa motivada a conhecimento, manda informações para ela, de tempos em tempos chama ela para uma aula. Se você tem um canal no YouTube, conta para ela que você tem. Manda uma aula lá que você entende que pode sanar uma dor dela, um problema dela. Vou contar uma coisa para vocês. Eu tenho um canal no YouTube, tá? E uma das dificuldades que eu via
das pessoas que não têm assinatura digital era, como é que eu assino um documento? Porque eu entro nas plataformas e precisa pagar e etc. E aí eu descobri que no GovBR você pode fazer a sua assinatura e ela é válida, legalmente válida, tá? O que eu fiz? Eu fiz uma aula sobre isso, um vídeo rapidinho sobre isso, e todo mundo que às vezes precisa assinar um contrato e fala, putz, mas precisa assinar esse contrato digital, como é que eu faço? Eu mando a aula. Porque eu estou ajudando essa pessoa. E aí, uma coisa que é legal de vocês pensarem também é como que eu posso gerar conteúdos de formas diferentes para pessoas com perfis diferentes. Tem pessoa que gosta de podcast, tem pessoa que gosta de aula, tem pessoa que gosta de ler texto. Então, procura fazer um mix de soluções aí para você conseguir atender os vários perfis de pessoas, tá bom? Aí, eu falo também, dentro do ciclo de vendas, eu falo daí... Peraí, gente, deixa eu liberar que tem gente entrando aqui. Dentro do ciclo de vendas, eu falo também dessa importância do pós-venda para você fidelizar e gerar novas oportunidades, porque você precisa ter uma esteira de produtos, tá? Se você não tiver uma esteira de produtos, você vai vender uma vez para a pessoa e se a pessoa não precisa mais daquele seu produto ou serviço, acabou. Você acabou de perder a oportunidade. Ao passo que, se você cria uma esteira de produtos, e eu digo produtos ou serviços, e você nutre essa pessoa com informações, a chance de ela comprar de novo de você, se ela gostou da experiência, é gigante, tá? Mas esse é o teu papel de fazer isso. Aí, falando sobre tipos de vendas, a gente tem a venda que é a consultiva e a venda transacional. Qual que é a venda transacional, Lu? Ah, eu quero comprar uma garrafinha, chego lá na loja, compro a garrafinha e vou embora. Pronto, peguei, comprei, paguei, fui embora. Venda transacional. Qual que é a venda consultiva? É a venda que eu ensino a maioria das pessoas a fazerem, principalmente as pessoas que me acompanham, compram cursos e mentorias, porque é aquela venda onde você escuta a pessoa, se conecta com a pessoa. Por isso que eu falei para vocês que eu não sei vender commodity, eu não sei vender garrafinha, mas eu sei vender a experiência que você vai ter de ter uma garrafinha dessa na sua mão, especialmente se ela estiver cheia de água, e você falar bastante e você ficar com a boca seca. Isso eu sei fazer. E é isso que eu quero que vocês pensem, tá bom? Porque senão, gente, vocês vão ficar na guerra de preço, de verdade. Tá tudo bem quem quer ficar, tá? Mas eu não tenho esse perfil. Temos a venda B2B, que a gente chama de business to business, e a venda B2C. E aqui tem outros desenrolares, tá? Tem gente que fala de B2, B2C, enfim, tem outros. Mas eu não quero me aprofundar nisso aqui, só para vocês entenderem que uma é de você para o consumidor direto e a outra é de você, empresa, para outra empresa, tá? É importante vocês terem essa consciência, porque os comportamentos também são diferentes. Desafios comuns: resistência do cliente, objeções e rejeições. Gente, isso é a coisa mais comum e vocês precisam estar preparados para isso, tá? Cliente geralmente é resistente. Eu falo que tem muita gente que tem escorpião no bolso. E você tem que entender que o escorpião está lá. Então, se o escorpião está lá, a pessoa tem medo de colocar a mão, porque ele vai picar, tá? Então, entender isso não tem nada de errado, beleza? Vocês precisam saber disso. Aí, vocês têm que também aprender a lidar com objeções e rejeições. A rejeição, ela às vezes está ligada ao que a pessoa está vivendo, a situação dela. E tem muita gente que trava na venda porque fala, eu acho que eu não fiz um pitch bom. Eu acho que, nossa, meu produto, meu serviço não é tão bom assim. Não, às vezes é o momento da pessoa. E vocês têm que ter isso muito claro para vocês, tá bom? Lidar com as objeções também é importante e isso acontece quando você tem, 1, segurança do seu produto e da sua entrega. 2, clareza do problema da pessoa, da dificuldade dela, tá? É aí que você quebra objeções. Não existem fórmulas mágicas para você quebrar objeções. Por isso que nos treinamentos, quando eu faço com o pessoal, nas acelerações e tudo mais, eu falo, gente, me traz caso real. Vamos trabalhar caso real. E aí, em cada objeção que a gente trabalha um argumento. Tá bom? Então, isso é importantíssimo de vocês fazerem. Outra coisa, saber lidar com a síndrome do impostor. Quem aqui já passou ou passa pela síndrome do impostor? O que é a síndrome do impostor, Lu? É aquela síndrome onde você acha que o que você entrega não é tão bom o suficiente, que você não é tão capaz o suficiente para você
cobrar um preço ou outro, você sempre acha que está faltando alguma coisa. Ai, não está perfeito o suficiente, então eu não vou entregar, não vou fazer, não vou anunciar. Alguém aqui passa por essa situação? Se passa, coloca eu aqui que eu quero saber, tá? E aí, eu sempre gosto de trazer, gente, referências bibliográficas. Porque, claro, eu sou uma pessoa que estuda o tempo todo. Então, conforme eu vou estudando, eu falo, puxa, esse livro é um livro legal. Tem gente que não tem paciência de ler. Se você não tem paciência de ler, vem para as aulas que eu aprendo e ensino você. Lu, eu tenho paciência de ler e quero ler como complemento do que você ensina. Maravilha, gente, compra. Compra livro. Livro é a coisa mais linda do mundo, tá? Físico, digital. Quem quiser comprar o meu livro, o Empreendedor, DNA Empreendedor, também é um livro super bacana. Tem lá o overview de vários empreendedores sobre assuntos muito diversos. É um livro que tem ajudado muita gente também. Super aconselho, não só porque eu escrevi, mas porque realmente o conteúdo do livro é muito bom, tá? E aqui, uma referência ao Spin Selling. Se vocês ainda não conhecem, é um livro que ele fala sobre a forma como você pode vender, especialmente uma venda consultiva. Beleza? Todo mundo comigo até aqui? Anotando? Algum insight até agora, gente? Coloca para mim se já teve algum insight, alguma coisa que vocês já pensaram, pô, Lu, isso daqui me deu uma ideia, vou fazer alguma coisa diferente aqui no meu processo. Escreve para mim para eu saber. Eu adoro que vocês vão falando, tá, gente? Então escrevam para mim, que é sempre legal de ter esses feedbacks aqui. Aí, vamos para os 4Ps. Os 4Ps que são os mais importantes são o seguinte: pessoas, processos, produtos ou serviços e posicionamento, tá? E isso é o que eu ensino sempre, 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 sempre dentro da minha metodologia. Vamos entender sobre pessoas. Pessoas são tudo o que se move e pensa, ou seja, é você, é o seu cliente, é o seu time. Entendem? Isso são pessoas. Então, vocês precisam olhar para vocês, para se desenvolverem, vocês precisam olhar para o seu time, para o ambiente onde vocês trabalham, como que é essa correlação, como que rola a comunicação, e vocês precisam olhar para o cliente de vocês, tá bom? Eu quero trazer um caso aqui de um cliente que eles precisavam alinhar a comunicação. Então, o que aconteceu? Eles viraram assim para mim, eu conversando com eles, eu fui numa feira, obviamente, fazer prospecção, peguei o contato deles, e aí eles me chamaram, fizemos uma reunião, e eles falaram, Lu, a gente está com um problema de comunicação entre departamentos. E eu falei, o que está acontecendo? A gente está tendo atrasos, e aí, por conta desses atrasos, lá na ponta, o cliente está insatisfeito. Então, o que eu entrei para fazer ali? Melhorar a comunicação entre os departamentos e a comunicação departamentos e cliente, tá? O que eu fiz com isso? Olhei para pessoas. Eu falei para o pessoal lá, gente, me tragam os casos reais. Vamos conversar efetivamente sobre os problemas. Porque não adianta ficar só na teoria, a gente precisa ir para a prática. E para ir para a prática, nada melhor do que você olhar para casos reais, tá? Então, ali a gente entendeu sobre emoções e a gente entendeu formas de fazer boas perguntas. Porque a chave de tudo, galera, são boas perguntas. Acreditem. Uma vez uma pessoa falou para mim, não importa tanto a resposta, importa a boa pergunta, porque a boa pergunta gera reflexão. E nós somos seres pensantes. Então, se você gerar reflexão na pessoa, a grande chance de ela encontrar a resposta e virar para você e falar, beleza, vamos dar o próximo passo junto, tá? Então, sempre pensem nisso. Quando a gente fala de processos, a gente fala de você analisar o que funciona e o que não funciona na forma como você está trabalhando e como é que você pode melhorar isso. Analisar o fluxo e a qualidade da comunicação entre pessoas dentro desse processo. Acabei de falar para vocês aqui, olha como é que está interligado, tá? Então, como é que funciona a experiência que eu estou gerando para as pessoas que estão se conectando comigo, seja internamente ou externamente. E aí, vou trazer aqui um outro caso bem rápido, que foi de uma aluna que ela virou e falou assim, Lu, eu estou percebendo que eu estou tendo retrabalho, porque eu peço algumas informações para o cliente
e o cliente me manda metade das informações. Ele se perde, responde algumas coisas, e aí isso daqui vai truncando o meu trabalho, tá? E aí, o que eu disse para ela? Vamos criar um checklist. Cria um checklist das informações que você precisa, para você não esquecer de perguntar para essa pessoa, e manda esse checklist para a pessoa, para que ela consiga ticar e te dar as respostas. Então, você percebe que aqui eu estou trabalhando racionalmente com uma situação? Com isso, o que ela me deu de feedback? Nossa, Lu, está fluindo muito melhor agora. A venda está acontecendo de uma forma mais leve, o cliente está mais satisfeito, porque o prazo está sendo mais rápido. Olha o quanto isso é importante, gente. Então, vocês têm que olhar para processos. E processo é tudo, tá, galera? Processo de geração de conteúdo, processo de prospecção, processo de criação de treinamento, processo de entrega de serviço, processo de experiência do cliente, processo de buscar pesquisa de satisfação. Tudo são processos, tá? Encarem tudo como processo na sua vida e vai ficar mais fácil de vocês mapearem, tá bom? Aí a gente fala de produtos e serviços. Então, para você vender bem, você precisa entender o que você vende e como isso ajuda o seu cliente. Se você não sabe isso, obviamente você vai travar no seu processo de vendas. Você também precisa entender quais são os produtos ou serviços que você pode criar nessa esteira, tá? Se você não entende o seu cliente, você não entende a sua capacidade, o seu conhecimento, você não vai entender como você consegue gerar valor ao longo da jornada dessa pessoa. E nem sempre você precisa estar vendendo, mas você precisa estar acolhendo. Dentro do método Akida, que é o método que eu desenvolvi, acolhimento, clareza, direção e ação, se você está acolhendo a pessoa, você está nutrindo essa pessoa com informações. E a chance de essa pessoa estar perto de você aumenta. E de comprar de você, obviamente, aumenta. Porque ela fala, puxa vida, essa pessoa está se preocupando sinceramente comigo, eu não sou mais um número na vida dela, tá? E isso é bem importante. Teve uma aluna, por exemplo, que ela criou uma esteira de produtos e ela percebeu que isso daí melhorou a percepção de valor aos olhos do cliente. Então, ela dava treinamento de educação física e ela entregava uma solução só. E aí ela percebia que tinham algumas coisas falhas no processo. E ela começou a conversar mais com os clientes. Eu virei para ela e falei: olha, abre uma call com os clientes, ouve os clientes, anota as necessidades, traz para dentro, vamos fazer um processo de ideação, que é o design thinking, e vamos criar outros produtos. E aí você vai testar, que é o que a gente chama de MVP, produto minimamente viável, você testa, e se fizer sentido para essa pessoa, para outra, você coloca na sua esteira de produto. E com isso ela aumenta o faturamento dela, tá? Então, isso é uma coisa que também vocês têm que pensar, vocês têm que olhar para isso, tá bom? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui antes de ir para o posicionamento. Max colocou, um cliente que estou negociando uma conta grande, fechei aqui que irei pessoalmente ao Sergipe para fechar o negócio, porque percebi o que está faltando é olho no olho. É isso, Max. Perfeito. Então, assim, pessoas que precisam de contato, de olho no olho, você tem que ir lá tomar um café com ela, tá? A Ju colocou aqui, cuidar das pessoas, esse é o caminho. Empatia, se colocar no lugar do outro, fazer ele se sentir importante. É isso, Ju. Perfeito, Guria. É isso aí. Que bom, gente, vocês estão entendendo, né? Estão pegando a ideia. Posicionamento. Entender como é que você quer ser percebido como profissional. Gente, é muito importante vocês pensarem nisso, tá? Por quê? Se você não coloca o posicionamento que você quer, a pessoa vai julgar do jeito que ela acha que ela quer, tá? Então, por exemplo, como é que eu quero ser percebida? Eu quero ser percebida como uma profissional que realmente pega na mão das pessoas, que gera valor que gera conteúdo de valor, que gera solução. Por isso que as minhas aulas, elas são aulas profundas, elas são aulas para você realmente ter reflexão. Por isso que eu trago embasamento, por isso que eu trago livros, porque eu sei que quem se importa com isso vai falar, eu quero essa pessoa do meu lado. Essa semana eu fui visitar uma futura cliente, se Deus quiser, né, que ela falou que o mês que vem ela vai fechar, e ela falou, nossa, Lu, quando eu vi você falando, eu falei, preciso dessa mulher perto de mim. Por quê? Pela densidade das informações que eu trazia. Então, vocês têm que entender como que vocês querem se posicionar, tá?
E esse posicionamento vocês também vão traduzir nas redes sociais de vocês, nas formas como vocês contatam os clientes, o que vocês falam, tá bom? Entender como é que você quer que a sua marca seja percebida, tá? Porque a marca, ela é imbuída de valores. E se você não conectar os seus valores ou os valores da sua marca com os valores das pessoas para quem você quer vender, a venda fica muito mais difícil, gente. A venda, ela fica frouxa, sabe? Imagina o seguinte, eu sou uma pessoa que um dos valores aqui dentro da Wonderful é conhecimento. Então, se você é o perfil de pessoa que gosta de adquirir conhecimento, você vai falar, pô, vou ficar perto da Lu, porque ela está sempre estudando, ela está sempre gerando conteúdo, ela está sempre se aprimorando, também quero entrar nessa esteira. Quais são os valores da sua marca? Se você ainda não construiu isso para o seu negócio, está na hora de você construir. E se você trabalha numa empresa, você precisa saber os valores dessa empresa e como é que você consegue vivenciar esses valores para que as pessoas percebam e se conectem com esses valores, tá bom? Daria para fazer uma aula sobre cada um desses assuntos, tá, gente? Mas pincelar tudo isso é importante para abrir caixinhas de informações aí na cabeça de vocês, tá? E aí, eu quero falar sobre ferramentas. Então, ferramentas essenciais para vocês venderem. Primeiro, CRM. Lu, não tem um CRM, constrói um agora. Dá para construir no Notion, dá para você contratar, por exemplo, um Salesforce, um HubSpot, um Pipedrive, um Como. Existem no mercado pagos, gratuitos, de tudo quanto é jeito, tá bom? Dá para construir sozinha do zero, Lu? Dá. Dá para fazer. Eu uso o Notion, por exemplo, adoro. Coloco lá um monte de informações, tá bom? Mas vocês precisam ter um CRM. Outra coisa, vocês precisam trabalhar a questão de e-mail marketing. Lu, mas e-mail as pessoas ainda abrem? Abrem, gente. E outra coisa, ó, rede social é alugada, tá? Se daqui a pouco o nosso querido carequinha lá, né, quiser cancelar todas as redes aqui, acabou. Você vai perder a sua casinha alugada. Agora, se você tem um site, o site é só seu. Se você tem uma lista de contatos, ela é só sua, tá? Então, trabalhar e-mail marketing é muito importante. E aí vocês têm N maneiras de trabalhar, mas abram a caixinha de informações. Preciso começar a criar listas para eu me conectar com as pessoas. Por isso que o CRM é importante. Tá bom? Outra coisa. O que eu sugiro no digital? Ter uma landing page. O que é uma landing page, Lu? É uma página de captura, tá? Onde você captura algumas informações. Então, se você, por exemplo, tem lá uma página onde você oferta alguma coisa, você automaticamente vai capturar esse lead. E para que você vai capturar? Para que você consiga se conectar com essa pessoa, tá? Então, sempre pense no lado legal das ferramentas. Sempre pense na forma como você pode gerar experiências melhores. Então, quando você tem, por exemplo, um grupo de WhatsApp, você capturou aquelas pessoas ali para dentro, colocou ali para dentro para você aprimorar o relacionamento com elas, tá? E é isso que você vai precisar fazer no seu dia a dia. Você vai precisar criar essas experiências, mas você vai ter que entender essas pessoas, por isso que você precisa do contato delas. Tá? E nutrir, obviamente. O que é nutrir? Gerar conteúdo, gerar solução para ela. Então, exemplos aqui, tem o MailChimp, RD Station, Active Campaign, Lead Lovers, tudo isso são ferramentas que vocês podem utilizar. Geralmente, alguns deles têm uma versão gratuita e depois a versão paga, tá? Então, vale a pena vocês darem uma olhada para isso também. Ferramentas de rede social, gente. Agendamento de post. Sugiro usar o Meta, que é o antigo Facebook, né? Ele chama Meta hoje em dia. Canva é uma ferramenta sensacional que eu sinceramente, aconselho vocês a terem, porque ela é muito prática, tá? Se vocês querem fazer sequência de conversas, por exemplo, existe uma ferramenta que se chama ManyChat, é maravilhosa também, vocês podem utilizar. Tem a versão gratuita, a versão paga também, dá para criar gatilhos, fazer chatbot, aquelas conversas automáticas, é muito bacana. E ferramentas de videoconferência. Essa daqui que a gente está usando é uma, por exemplo. Tá bom? Então, isso são coisas que vocês precisam se antenar. Lu, não sei usar direito. Se joga. Você precisa começar a se jogar e começar a utilizar. Tem cursos para isso, enfim, tem vídeos no YouTube, tutoriais e tudo mais. Você vai ter que dedicar um tempo para isso se você quer vender mais e melhor. Tá bom?
Referência literária, marketing, obviamente, do Philip Kotler, que é sempre muito bom, tá? Ele é meio que um dinossauro aí, mas o cara é muito bom. E aí, vamos falar um pouco sobre comportamento e psicologia de vendas. A Ju colocou aqui, amo e-mail marketing. Que bom, Ju. Comportamento, gente, psicologia de vendas. Psicologia do consumidor é uma coisa essencial de vocês entenderem. Deixa eu só ver como é que tá o tempo aqui, estamos no tempo, tá, galera? Provavelmente a gente vai até umas 11h30, tá? Então, assim, ó, psicologia do consumidor. Existem os gatilhos mentais, que são gatilhos que você pode utilizar, mas utilizem, gente, com diplomacia, com gentileza, com sinceridade, tá bom? Então, por exemplo, escassez. Se você realmente tem uma escassez de produto, fale que você tem. Se você não tem, não precisa mentir, sabe? Existem outras técnicas que você pode usar para você trabalhar o fechamento, tá? Urgência. Urgência é uma ferramenta muito boa para se fechar a venda. Principalmente se você percebe que a pessoa ela está na ponta do abismo e às vezes ela não se deu conta. Então, você trazer esse senso de urgência para ela, para falar, olha, se você não der o próximo passo para trás, aqui, para esse meu lado, você vai cair no abismo, tá? Então, esse senso de urgência, trazer isso daqui é bem importante também. Prova social é sempre super legal. Então, por exemplo, o Max daqui, ele é uma prova social para mim, porque ele participou de um treinamento meu. Eu tenho o depoimento dele em todas as minhas apresentações, as pessoas olham lá no depoimento. Por quê? Porque o Max, no meu processo de treinamento, ele fala abertamente, ele fala, eu era uma pessoa resistente, e você conseguiu fazer com que eu enxergasse as coisas de uma outra forma. Então, todas as minhas apresentações, quando eu percebo que tem alguém que fala, ah, mas eu não sei se é para mim, eu falo, peraí, vou te mostrar um depoimento. Olha aqui esse depoimento de um aluno meu que gravou no carro. E aí ele começa o depoimento falando, Lu, tinha que ser no carro mesmo, porque senão não ia ser de outro jeito, você sabe que não dá tempo. Então, isso é muito legal, tá? Tem outros depoimentos, por exemplo, tem depoimento de gente que fala assim, nossa, Lu, se não fosse você, eu não ia ter tempo para conseguir ficar com os meus filhos, porque eu saía de casa às 11 horas da noite. Então, eu tenho lá o depoimento da Fernanda. Isso é prova social, tá, gente? Vocês têm que fazer a mesma coisa para o negócio de vocês, tá? Reciprocidade é quando você tem um ganha-ganha dos dois lados. Então, você ajuda a pessoa de um lado e a pessoa quer te ajudar do outro. A retribuição dela, geralmente, é a compra do seu serviço, do seu produto, tá? Entender os diferentes perfis dos compradores, racionais, emocionais, e aqui a gente poderia falar muito mais sobre isso, mas vocês precisam olhar para isso também. Trabalhar a questão da empatia e da escutativa. Quem aqui, gente, sinceramente, tem escutativa? Sinceramente. Quem tiver escutativa falando, eu realmente presto atenção no que o meu cliente fala, eu anoto, eu sinceramente escuto o problema dele. Escreve eu aqui que eu quero saber. Mas tem que ser sincero. Vamos lá, quero ver honestidade agora. Ju, eu, sou eu. Estou entendendo que quem não escreveu eu, é eu não, né? Parte importante do meu trabalho, beleza. Ele colocou eu, show. Lindo, gente, lindo. Estou amando vocês. Então, a gente precisa trabalhar a escutativa e criar técnicas de rapport, que são aquelas técnicas de conexão. Técnicas de espelhamento são aquelas técnicas onde você imita o que a pessoa está fazendo, porque isso ativa um gatilho no cérebro dela, para ela falar, estou numa zona de conforto. O que essa pessoa faz, eu reconheço, então podemos ir para o próximo passo e conversar, tá? Então, existem técnicas que você pode desenvolver. Poderia falar sobre cada uma delas me aprofundando, mas aí a gente não ia terminar a aula dentro do horário aqui que a gente quer. Mas se isso fizer sentido para vocês, qualquer um desses assuntos, se fizer sentido para vocês, me mandem, tá? Escrevam aqui para mim, Lu, aprofunda em tal assunto. Já vai colocando aí para mim, que depois eu vou anotar, e aí eu me aprofundo depois em outras aulas, tá? Técnicas de persuasão e influência, então, entender essa questão de novo, né, reciprocidade, comprometimento, aprovação social, autoridade, escassez e simpatia, tá? E como que aplicar isso no dia a dia de vendas? Você precisa entender qual é a técnica certa para você utilizar no momento que você está falando com uma pessoa X ou uma pessoa Y, tá? Então, se é uma pessoa, por exemplo, que você percebe que ela não dá o próximo passo, ela não avança ali no processo de negociação de vendas, você precisa gerar comprometimento com ela,
porque senão a venda vai ficar solta. E o que vocês têm que entender, gente, é que a venda tem que estar na mão de vocês o tempo todo. Como, Lu? E se, e se eu mando a proposta para o cliente falar, vou analisar? Ok, vai para o avanço. Beleza, quanto tempo você precisa para analisar? Que dia que é bom a gente voltar a conversar, falar? Ah, na quarta-feira. Na quarta-feira, melhor no período da tarde ou da manhã? Ah, da manhã, 9 horas tá bom para você? Pronto, avançou. Tá bom? Gerar comprometimento é muito importante, tá? Inteligência emocional, já falamos sobre isso, mas vocês precisam trabalhar esse gerenciamento de emoções, entender essa questão de rejeição. Muitas vezes você precisa trabalhar com você mesmo, na frente do espelho, tá? Então, leia livros, ouça os podcasts que eu coloco aqui. Tem uma comunidade que eu tenho que se chama Comunidade Impulso, tá? Que é para impulsionar realmente o negócio de vocês. E lá dentro tem aulas sobre marketing, vendas, produtividade, gestão, e tem os áudios que eu coloco aqui no grupo. Esse grupo que vocês vieram, que é o de download de conhecimento, eu coloco áudios lá, ficam por 7 dias, e depois eles vão lá para dentro dessa comunidade Impulso, tá? Por quê? Porque de tempos em tempos vale a pena você ouvir de novo, porque às vezes você está precisando num momento, agora eu preciso refletir sobre tal coisa. Então, esses áudios, eles dão insights bons para vocês, tá? Obviamente que tem um livro maravilhoso aqui, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, que eu acho que vocês deveriam ler, que é super bacana, tá? E aí, a gente vai para a questão de estratégias para diferentes cenários. Então, tem gente que vende no físico, tem gente que vende no digital, tem gente que vende hibridamente. Então, para quem vende no físico, você precisa trabalhar muito essa questão de técnicas de abordagem pessoal, porque você vai estar na frente da pessoa, no 1 a 1, você precisa saber dessa questão de movimentação corporal, tom de voz, palavras, você precisa entender da questão de criar rapport, tem bastante coisas que você precisa aprender aí. E aí você também precisa olhar para essa questão do layout e organização do espaço que você está. Porque se você chama pessoas para o seu espaço e elas vão comprar dentro do seu espaço, você precisa gerar um ambiente favorável para isso, tá? Não sei se vocês já perceberam, mas existem lojas que elas fazem você percorrer um caminho. E aí, ao percorrer esse caminho, elas te colocam inputs para você falar, putz, isso daqui eu preciso, isso daqui é complementar, também preciso, tá? Então, vocês também podem pensar nisso, são estratégias de vendas, tá? E tudo isso precisa ser pensado se você tem um negócio físico. Vamos para o digital. Se você vende coisa no digital, você precisa entender que fazer um copywriting, que é um texto persuasivo, é bem importante. E esse persuasivo, eu gosto sempre de trazer que ele tem que ser um persuasivo gentil. Isso é o meu posicionamento, tá, gente? Tem gente que é faca na caveira ali, sabe? Não é o meu posicionamento, tá? O meu posicionamento, ele é sempre afetuoso. Por isso que eu criei um curso que ele se chama Comunicação Afetiva e Efetiva com Pitadas de Inteligência Artificial. Porque eu acho que a gente precisa ser afetivo na comunicação. Eu gosto de ser, eu gosto de receber isso e é isso que eu entrego. Mas também precisa ser efetivo, porque senão a venda não acontece, tá? Usar vídeos, fazer webinars, fazer aulas como essa que eu estou fazendo para vocês, para as pessoas engajarem, é bem importante. Criar funis de vendas no digital é essencial, tá? Porque senão você vai ficar postando, e aí? Morreu de postar, a pessoa virou super sua amiga, mas não chegou o dinheiro aí na sua conta para você pagar boleto. Então, você precisa entender também como criar bons funis de vendas. E aí, existe uma infinidade de caminhos aqui. Ontem mesmo eu estava montando um funil de vendas aqui. E vocês estão, inclusive, dentro de um funil de vendas, tá? Porque se vocês estão assistindo aula aqui, é porque... Tem um barulhinho lá fora, tá, gente? É época de eleição, é isso, né? Então, se vocês estão aqui, vocês também estão dentro de um funil de vendas, que vocês estão no momento de nutrição no meu funil de vendas. Então, eu estou trazendo conhecimento para vocês. E vocês têm que fazer exatamente a mesma coisa, tá, gente? Vocês precisam de funis de vendas, ok? Vamos lá. Para quem tem time de venda, você precisa treinar o seu time e motivar o seu time. Não ache que você só contratou o seu time e todo mundo vai ser maravilhoso lá e arrebentar de vender se você não treinar. Cada um dá o seu melhor. Se você quer que ele dê algo a mais, você precisa treinar esse time, beleza?
Criar gamificação. Vocês percebem aqui que eu coloquei, gente, lá no começo da aula, gente, pontua aí quem aqui se identifica com essa frase. Isso também é um processo de gamificação. Gamificação não precisa ser uma coisa hipercomplexa, mas é uma coisa onde você gera na pessoa a ideia de participar de um jogo, ter uma competição, sabe? Tem gente que é movida a isso. Então, você precisa trazer pitadas disso de tempos em tempos no seu negócio. Ah, olha, você viu que fulano conseguiu performar melhor. Por quê? Porque ele está com esse produto que eu vendi, ó. Tá vendo? Você ainda não conseguiu, mas se você adquirir, talvez você consiga chegar. Para a pessoa que é competitiva, ela vai falar, quero. Traz aqui seu produto, seu serviço, tá? Então, você precisa pensar nisso também. Vamos lá. Onde que eu estou aqui? Peraí que eu agora falei. Gente, onde que eu estou? Aqui. Para quem vende sozinho, você precisa trabalhar a questão de gestão de tempo, tá? E aí eu falo sempre que você precisa entrar no flow. Então, se você não gerencia bem o seu tempo, o que vai acontecer? Você vai se enrolar no meio do processo, tá? Então, você precisa entender como é que você vai dividir as suas tarefas e gerenciar o seu tempo para que você consiga escalar o seu negócio. Dentro do curso Entrando no Flow, na parte de gerenciamento de tempo, eu falo sobre o método OVB, que é para você dividir a sua vida em blocos, a sua agenda em blocos, tá? Porque isso faz com que você não mude o foco do seu cérebro o tempo todo. Se você está fazendo uma coisa, faz outra, faz outra, faz outra, eu quero que você saiba que seu cérebro leva de 5 a 23 minutos para retomar a linha de raciocínio. Então, faz muito mais sentido você pegar uma tarefa, fazer um blocão ali no seu dia e fazer tudo aquilo, depois ir para a próxima, do que você ficar no pinga-pinga, porque você não está sendo uma pessoa produtiva. Beleza? Então, é importante você olhar para isso. E para quem está começando, obviamente, você precisa definir a sua proposta de valor, o seu público-alvo, entender um pouco mais essa pessoa, trabalhar essa questão de técnicas de networking. Gente, isso é essencial para quem vende, tá? Networking, o tempo todo, conversar com pessoas, entender o que elas estão fazendo, estar em movimento, sempre estar em movimento, isso é importante. E fazer prospecção ativa, porque não acha que Papai Noel vai chegar lá, bater na sua porta e falar, olha, cheguei aqui com uma lista maravilhosa de todos os clientes que querem comprar de você hoje. Não é assim que rola, tá? Então, vocês precisam fazer também esse trabalho. E aí, traz aqui uma referência também, Os Segredos da Mente Milionária, porque é um livro super bacana e eu sempre falo que eles podem agregar demais na vida da gente, tá? Agora, vamos falar sobre estratégias para acelerar. Então, assim, uma estratégia muito importante para vocês acelerarem é essa questão de vocês pedirem indicações. Se vocês não pedem indicações, vocês têm vergonha, ai, não vou pedir porque não quero incomodar a pessoa. Gente, pensa que todo amigo tem um amigo que tem um amigo que tem um amigo que tem problema. E se você sabe desse amigo que tem um amigo que tem problema e você é a solução, você está sendo injusto ou injusta de não se conectar com essa pessoa, porque você poderia ajudar essa pessoa. Então, peça indicações, sem vergonha e sem medo de ser feliz, tá bom? Use vários canais de comunicação. Achar que vai usar um só e vai, nossa, estou super bem aqui na onda. Não, você está perdendo venda. Então, usa o WhatsApp, usa LinkedIn, usa eventos, vai em eventos, faz stories, gera conteúdo, faz podcast, se coloca em movimento. Trabalhar tráfego pago também é uma coisa legal e importante, porque a gente sabe que o orgânico entrega cada vez menos, tá? Então, se você posta e você acha que, nossa, porque tá todo mundo me seguindo, eu tenho lá 1.000, 2.000, 10.000 seguidores, todo mundo vai ver, lê do engano. Não é assim que funciona, tá? Então, investir em tráfego é importante. E aqui eu quero mostrar para vocês o programa de aceleração que eu tenho. Então, eu tenho na versão de mentoria individual, e é o que eu vou falar para vocês, e tem outras soluções também. Por que eu vou apresentar mentoria individual? Porque eu sei que o perfil de pessoas aqui é diverso. Então, tem várias pessoas em momentos diferentes. Então, o que acontece, né? Quem que contrata a mentoria individual? Aquela pessoa que ela quer acelerar no processo, porque ela sabe que vai ter um olhar dedicado para o negócio dela. Aquela pessoa que quer ser ouvida, porque quando você compra uma coisa que não tem contato com a pessoa, você vai consumir aquele conteúdo e você vai aplicar do jeito que você acha que você tem que aplicar.
Mas se você tem uma pessoa conversando com você, é muito mais fácil de você acelerar esse processo. Dá para você trocar ideia, dá para você ter um plano individualizado para que você consiga evoluir efetivamente nos seus pontos falhos, nos seus pontos de melhoria, nos seus desafios, tá? E aí, por que eu criei isso, né? Porque em algum momento da minha vida, eu também tive que me superar. Algumas pessoas sabem, outras não, mas eu vim de um casamento extremamente tóxico e eu fiquei lá no fundo do poço, né? Durante bastante tempo. E aí, graças a Deus, eu saí, hoje eu sou casada, tenho um marido maravilhoso, lindo, e só que eu tive que me reencontrar. E aí, nesse processo, eu tive que aprender sobre desenvolvimento pessoal, aprender como gerir negócios, aprender muita coisa. E foi aí que eu desenvolvi o método Aquidá, porque às vezes eu falava assim, nossa, não vai dar. E aí as pessoas também falavam, não vai dar. E aí eu falei, não, dá. E aí virou um acrônimo de ACDA, acolhimento, clareza, direção e ação. E é isso que eu faço. Eu sempre escuto as pessoas, dou clareza para elas, direcionamento, para que elas se coloquem em movimento, para que elas ajam, tá? E dentro da mentoria individual, eu falo que você tem a possibilidade de ter uma coisa direcionada para o seu estilo de vida, para o seu jeito, para os seus skills, para os seus comportamentos, para os seus conhecimentos. Então, o que é esse programa de aceleração entrando no Flow? É um programa que ele vai te ajudar a acelerar os resultados que você tem exatamente porque eu vou entender a sua necessidade e o seu objetivo e a gente vai desenhar isso para você, tá? Então, se você é a pessoa, por exemplo, que quer melhorar suas vendas no físico ou no digital, você quer melhorar a sua comunicação, você quer melhorar a percepção de valor que você gera, e você não está sabendo fazer isso, essa mentoria é para você. Se você tem processos dentro da sua empresa que não estão muito claros, ou você percebe que ainda em algumas partes não tem processos, e se você tivesse, você aceleraria os seus ganhos, ou as suas vendas, ou a evolução da sua empresa, a gente conversa sobre isso dentro da mentoria. Se você não sabe como criar funis, por exemplo, a gente trabalha isso também. Se você quer vender infoproduto, Lu, eu estou colocando meu pé agora no digital, quero vender infoproduto. Conversamos sobre isso. Lu, você me ajuda no físico também? Sim, no físico também, tá? Quem não tem esteira de produtos ainda, a gente conversa sobre isso. Quem quer melhorar essa questão do posicionamento da marca, tem uma empresa que eu estou trabalhando agora, que a gente está construindo tudo para ela. Então, desde a marca, os valores, treinando o time, porque isso daí está acelerando o ganho dela. Então, ela está fechando contrato atrás de contrato, porque ela está conseguindo se posicionar, tá? Dentro da mentoria, eu falo que tem alguns pilares que são importantes que eu estou ensinando para vocês aqui. Então, o método Aquidá, questão de trabalhar o autoconhecimento, planejamento e organização, porque sem isso você não vai longe, comunicação e marketing, vendas e gestão, tá? Quais que são os benefícios de quem entra para uma mentoria individual? Aumento de produtividade, porque você vai ter uma coisa mais focada, redução de estresse, porque você já sabe o caminho que você vai seguir, clareza e foco, então você não fica batendo cabeça, agora eu vou para cá, agora eu vou para lá, agora eu vou para cá. Melhoria no seu posicionamento, porque se você se posicionar bem, naturalmente você vai atrair as pessoas que compram de você, você vai ganhar velocidade nisso, e desenvolvimento de hábitos inteligentes, porque eu falo que se a gente tiver hábitos inteligentes na nossa vida, a nossa vida, além de ser mais fluida, ela é mais feliz e mais produtiva, tá? Tem muita gente que se derruba no meio do caminho justamente porque a pessoa não cria hábitos inteligentes na vida dela. E aonde que é diferente de tudo que você pode estar vendo no mercado? É na exclusividade, que é o que eu vendo e o que eu ensino você a vender. Então, você vai ter um contato direto comigo. A gente vai conversar o tempo todo. Semanalmente, a gente vai estar conversando. Sempre. Então, você vai conseguir resolver os seus problemas de uma forma muito mais rápida. Como é que acontece isso? Ela tem a duração de 6 meses, tá? Então são 180 dias. Para quem entra na minha mentoria, eu sempre, para acelerar essa pessoa, eu dou acesso ao conteúdo de um produto que eu vendo isolado, que é o Entrando no Flow Produtividade e Felicidade. Então, eu já incorporo isso dentro da mentoria, porque eu falo que é muito importante você trabalhar a gestão de tempo. Então, isso daí já está, todo esse conteúdo já está lá, que são essas aulas gravadas. A gente vai ter sessões ao vivo, tá? Então, primeira coisa, eu falo com vocês, converso, explico como é que vai ser o programa, e a gente faz uma sessão de avaliação da sua dificuldade, de onde você está emperrando aí no seu processo, onde você quer chegar.
Depois a gente vai para as aulas gravadas, que foi isso que eu falei para vocês, né, do conteúdo, e as aulas ao vivo, elas são feitas sob demanda para você, tá? Então, eu não vou te entuchar um monte de conteúdos sem sentido, porque eu quero que você acelere no processo. Então, eu vou pensar os assuntos que são importantes para você e vou trazer para dentro da aula. E depois essa aula vai ficar gravada, vai para dentro da plataforma e você consegue ter acesso por um ano nisso, tá? Além dos encontros mensais que a gente tem, uma vez por mês a gente tem encontros mais densos, a gente tem toda semana os encontros de Hot Seat, que são aqueles encontros onde você traz dúvidas pontuais, você conversa sobre alguma dificuldade que você está tendo, e com isso você vai, respira tranquilo, fala, não, a Lu está junto comigo. Ontem mesmo, eu tenho uma mentoria que eu estou andando por um ano, tá? Ela não é 6 meses, é por um ano de 2 gurias, que elas têm uma empresa. E aí, ontem, elas estavam querendo saber sobre essa questão de CRM. Lu, a gente está no momento de contrata ou não contrata CRM? Qual o CRM que a gente contrata? Então, a gente abriu na sessão de Hot Seat e a gente conversou sobre isso. Você pensa, vai fluindo muito mais tranquilo. Por quê? Porque eu corro junto com a pessoa, tá? Vai ter esse acompanhamento individualizado. No final, a gente faz um encontro para avaliar até onde você andou e entender os seus próximos passos. Como eu falei para você, o acesso é de 12 meses. E aí, os entregáveis, eles estão aqui, né? Então, acesso a todo o conteúdo, acompanhamento individual, plano customizado para você evoluir. As ferramentas todas eu coloco num lugar só para você acessar. Então, Hot Seat, aliás, no Notion. Você tem as sessões de Hot Seat e os encontros individuais. Aqui está o conteúdo programático, eu vou mandar isso aqui para vocês, tá? Esse conteúdo programático é do curso de aceleração do Entrando no Flow, fora tudo que a gente vai trabalhar pontualmente diante da sua dificuldade, tá? Aqui também tem os depoimentos das pessoas que já participaram desse processo, algumas pessoas, e tudo isso eu vou mandar para vocês individualmente, para quem quiser saber, porque vocês podem se aplicar para esse programa, tá? Então, o que é a aplicação? Vocês vão preencher um formulário ali, eu vou entender as dificuldades de vocês, entender se faz sentido ou não vocês entrarem para essa mentoria individual, para esse programa de aceleração individual, e aí vou chamar cada um de vocês para a gente conversar. Se não fizer sentido entrar para o programa, mas diante das respostas que vocês me derem, eu entender que existem outras soluções, eu vou apresentar para vocês essas outras soluções. Porque pode ser que não faça sentido para vocês a mentoria, mas tem alguma outra coisa que faça sentido no, olha, eu preciso de ajuda nisso daqui. E aí eu consigo entrar com uma outra solução, que foi o que eu falei para vocês, de vocês terem uma esteira de produtos, tá? Então, isso daqui era o que eu queria mostrar para vocês. E aí, deixa eu voltar aqui. Peraí. Isso daqui, gente, é o pitch de vendas que eu sempre falo que vocês também têm que fazer no negócio de vocês, tá? Então, esse aqui é o meu pitch de vendas, mostrando o meu serviço, mostrando como é que eu consigo ajudar vocês a dar o próximo passo. E quando vocês estiverem no processo de vendas de vocês, vocês também precisam mostrar como que vocês ajudam as pessoas e como que essas pessoas fazem para dar o próximo passo. Para algumas pessoas, no processo de vendas de vocês, o próximo passo é automático. Beleza, fecha o contrato, vou mandar. Para outras, vai precisar de um passo a mais, porque vocês vão precisar entender um pouco mais sobre essa dinâmica da vida da pessoa. No meu caso, para a mentoria, tem a aplicação para você me falar um pouco mais da sua dificuldade, tá? Pode ser que, no caso de vocês, também tenha uma etapa a mais. Então, vocês também precisam criar essa etapa. E essa etapa ela pode ser criada de várias formas. No meu caso, é através do Google Forms, que é um formulário online. No caso de vocês, pode ser que seja de alguma outra maneira. E vocês têm que entender isso no processo de vendas de vocês. Tudo bem até aqui? Beleza, gente? E aí, você pode falar assim, beleza, Lu, entendi, você me deu um monte de informações, anotei um monte de coisas aqui, e agora? O que eu faço, né? Porque você abriu um monte de loopings na minha cabeça, entendi que eu vou ter que estudar um monte de coisas, entendi que eu tenho um processo de melhoria aí, mas por onde que eu começo? Primeiro você começa
Se você está na aula aqui até o final, você começa respondendo forms que eu coloquei o link aqui, se você quiser esse material. Primeira coisa. Segundo passo que você tem que fazer. Se você quer dar o próximo passo de mentoria comigo, o que você vai ter que fazer é aplicar ali no formulário e coloca todas as informações. Lu, é para mim ou não é para mim? Deixa que a gente conversa juntos. Mas responde. Porque se você responder, eu já consigo te direcionar. Então, esse é o segundo passo que você tem que dar. E o terceiro passo que você tem que dar é o seguinte: você precisa definir metas para a sua vida. Metas mensais, metas semanais, metas anuais, tá? Então, metas de vendas. O que eu quero vender? Quanto que eu quero vender? Metas de prospecção. Quanto eu vou prospectar? Porque você precisa ter uma base ali de quantos eu preciso prospectar para eu efetivar uma venda. Você precisa ter essa dinâmica mais ou menos na sua cabeça. E eu estou falando isso porque quem é vendedor a vida toda já aprendeu isso lá atrás. Mas quem se transformou vendedor ao longo do caminho, talvez não tenha essa informação. Quem faz faculdade, dependendo da faculdade que você faz, ninguém te ensina a vender. E se você não vender, o seu negócio não vai ser sustentável. Por isso que você precisa ter meta, tá? Quantas reuniões 1 a 1 você vai fazer? Reuniões online, sessões online, você precisa ter essa meta também. Ativação de contatos vindo de captação online. Ah, captei aqui a pessoa, eu postei alguma coisa e ela conversou comigo. Beleza, vai conversar com ela. Qual vai ser o dia da semana que você vai conversar com essa pessoa? Foi numa feira? Gente, pega cartãozinho, ó. Cartãozinho, ó. Olha só, cartãozinho. Aí, ó, liguei, fazer follow-up, ligar. Esses daqui, ó, não vai dar em nada, entende? Então, vocês precisam fazer essas coisas. E isso que eu estou ensinando é o que eu faço, tá? Eventos ou grupos de networking estejam presentes. Eu sei que não dá para a gente estar em todos os lugares a todo momento, mas se vocês conseguirem estar em movimento e aparecer de vez em quando, já é muito bom, tá? E organize a sua semana para você fazer conteúdos para cada funil. Lu, não sei construir funil, me chama, vamos conversar. Lu, tenho funis, beleza, gera conteúdos para esses funis, tá? Ter conteúdo topo de funil, porque não adianta só você falar assim, só quero a pessoa que está pronta para comprar. Não, você precisa colocar gente para dentro do funil, então você precisa também gerar conteúdo de topo de funil. Tem que ser o foco principal? Tem que ter um equilíbrio aí, tá? Porque você precisa também olhar para fechamento, porque senão você só vai ficar gerando conteúdo, e a pessoa não fecha, seu boleto chega, você não paga a conta, tá? E se você quer ir para o próximo nível, você precisa pensar nisso também. Alimentar o CRM, eu sei que vendedor odeia alimentar CRM, eu sei, mas o CRM é aonde vai te dar a tranquilidade, porque vai chegar no momento que você vai falar, nossa, eu preciso bater a meta que eu coloquei. O que eu faço agora? Corre para o teu CRM. Você já colocou um monte de informações ali no seu CRM, você era dessa lista aqui de 100 pessoas, para quem que eu vou ligar hoje? Putz, vou ligar para a Lu, porque a Lu falou para mim que ela está precisando de tal coisa que eu vendo. Vou lá falar com ela. Se você não tem CRM, você vai ficar olhando para o além, vai falar, meu Deus, como é que eu vou fazer uma lista agora? Como é que eu vou bater a meta? CRM é vida, gente, de verdade. E se vocês olhassem meu CRM, vocês iam amar. Porque no meu CRM eu coloco cada coisa legal, assim, é muito legal. E vocês têm que fazer a mesma coisa com o CRM de vocês, tá? Alimentar. Conversar com pessoas dessas listas, que não adianta você alimentar ali o seu CRM, e 6 meses depois você falar, oi, tudo bem? Um dia a gente se conheceu. A pessoa vai falar, A pessoa não lembra o que comeu ontem. Você acha que ela vai lembrar que há 6 meses atrás ela conheceu você? Só se você teve uma conversa muito marcante. Caso contrário, ela não vai lembrar. Você precisa ter esse contato, tá? E agendar encontros, visitas e, obviamente, vender, tá? Então, isso são ações que você pode terminar a aula hoje e falar, nossa, a Lu já me deu uma tarefinha. Senta na cadeira e começa a fazer agora. Qual que vai ser minha meta para outubro? Quantas prospecções eu quero fazer? Quanto que eu quero vender? Quantas pessoas eu quero conversar? Quantos eventos eu quero ir? Isso, gente, é planejamento. Se você não tiver planejamento, a chance de você vender vai ficar menor, mais difícil, mais suada. E o processo de vendas, ele pode ser bem fluido. Beleza? Quero que vocês coloquem aqui para mim os insights que vocês tiveram
e eu quero saber como é que foi a aula para vocês, porque é bem importante esse feedback para mim. Quais foram os pontos que vocês entenderam que foram sacadas, foram importantes, e quais são os temas que vocês querem que eu aborde mais? É a hora de vocês escreverem, gente. Vamos lá. E quem quiser também abrir aqui o áudio, abrir a câmera e falar, é o momento de vocês. Vamos lá. Contem para mim. Ô, Lu, bom dia novamente a todos. Eu vou fazer aqui por áudio, que eu acho que é mais fácil. Tá bom? E, assim, é bacana, eu relembrei bastante coisas que você fez com a gente lá naquele período na Veronese ainda, né? Tá. E eu acho que sempre renovar esses conhecimentos é muito importante, né? Você relembrar as coisas. Então, eu lembrei de bastante coisa que a gente conversou, né, em todo aquele período, e uma delas é que às vezes funciona muito, é ser mais soft, né? Isso. Que eu sou bem dinâmico, mais bruto, né? O sistema é bruto. Mas eu lembrei bastante disso e voltar a pensar mais nisso. Mas eu guardo bastante coisa que você ensinou daquele tempo, então foi aqui para mim, foi relembrar. Ótimo, maravilha. Beleza, Max. Depois, se você quiser esse material, como todos vocês, tem o link ali no começo. É só vocês mandarem para mim um e-mail que eu mando para vocês. Quem mais que quer falar, gente? Estou vendo aqui, a Eli colocou aula maravilhosa, eu amei. No meu primeiro passo, planejamento será o ponto inicial. Show de bola. A Su colocou, adorei essa aula, muito conhecimento, obrigada, Lu. Beleza, quem mais, gente? Fala para mim. Comenta aí que eu quero saber de vocês. A experiência foi boa? Foi um overview, né? Tem algum assunto pontual que vocês falam, Lu, queria me aprofundar um pouco mais nisso aqui? Ailton, excelente conteúdo, que bom. Algum assunto, gente, pontual que vocês falem, Lu, olha, queria saber, sei lá, sobre funil, queria saber sobre lidar com objeções. Me fala aí. Beleza, gente. Então tá. Salvo tudo aqui, as informações. Gostaria de saber mais sobre ferramentas. Beleza, Anderson. Objeções seria um ótimo tema, Suzana. Tá, deixa eu anotar isso aqui. E você citou que usa. Tá. Ferramentas que eu citei que eu uso. Tá, deixa eu anotar. Ferramentas que eu uso. Objeções. Tá, legal. Então tá bom, gente. Então, vou parar de gravar aqui, tá bom? Obrigada, a aula foi excelente, com ótimos aprendizados para colocar em prática de vendas. Que legal, alquimisa industrial. Que legal. Tá bom, olha, só para fechar, fiquem lá no grupo de notificações, não saiam de lá, porque é lá que eu sempre vou mandar insights para vocês e informações, tá bom? Então não saiam do grupo. É o que eu sugiro para vocês. Beleza? Anderson colocou a aula top. Obrigada, Anderson. Obrigada pela sua presença, viu? Então, vou só parar de gravar aqui, tá, gente? Espera aí.